Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Grande alegria, louvado seja o nome do nosso Deus, que mais uma vez nos concede essa oportunidade de podermos estar através desse canal, trazendo a mensagem da parte do Senhor, trazendo aquilo que Deus propôs, já que dessa feita nós estamos em um momento diferenciado para a igreja, um momento novo, em que a gente precisa estarmos envolvidos naquilo que Deus já propôs para a gente, mas pelo fato de nós não podermos estar na igreja no templo todos juntos, estamos utilizando esse recurso, indo até o seu lar, e você daí está contemplando aqui o altar da igreja, está contemplando o culto do Senhor e cultuando juntamente conosco. Todos, com certeza, têm essa oportunidade através dessa iniciativa tomada pela Igreja Advento de Cristo. Gostaria de, antes de começar, até aproveitar esse ensejo, amados, pedir a você que ao assistir esse vídeo, você veja se você está inscrito. Se não tiver, se inscreva no canal, ative aí o sininho, porque outros vídeos virão, outras mensagens também terão vindo. Nós estamos não só com mensagens, mas também com estudos da Palavra de Deus, E toda quarta-feira o nosso culto de doutrina é às 7 da noite, então às 7 da noite entra no ar o culto de doutrina. No sábado pela manhã, às 9 da manhã, já entra aí no ar. Hoje eu estarei trazendo aqui esse estudo para a nossa escola bíblica, então já no sábado, 9 horas da manhã, vai estar entrando no ar. E nos cultos do sábado à noite, às 7 da noite, no domingo, às 6 da tarde, na terça-feira, o círculo de oração, ministrado pelas mulheres, que já vem ministrando aí quando você acompanha. Então, ative aí o seu sininho, se inscreva nesse canal para que você possa participar desta bênção do Senhor. Aproveito também para pedir que você faça lá um comentário, Tem um momento lá do like. Se você achar que o estudo não é conveniente, você pode dar um dislike, fique à vontade, mas faça o seu comentário como se você estivesse aqui na escola participando com a gente. De repente alguém pode lá no seu comentário responder, de repente um questionamento, uma dúvida, até um complemento de um texto, vai ajudar os demais. Aí você vai lá, lê o comentário dos outros irmãos e interage junto, para que o nosso canal possa ter uma força aí de explanação, de expansão do Evangelho, porque através do YouTube a gente pode atingir, nós podemos alcançar muitas regiões. Então fica aí essa dica para que a gente possa engrandecer o nome do Senhor juntos e louvar a Deus. Convido a você aí de seu lar, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós iremos ler do versículo 16 ao versículo 18. Então faça aí conosco essa sua leitura, acompanhe com a gente e faça aí o seu acompanhamento. Capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, que de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Façamos assim uma oração. Feche seus olhos comigo. Deus eterno, Pai e Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nesta escola, Deus, nesse estudo, ó Pai, engrandecendo o teu nome, podendo, ó Pai, compartilhar dos teus propósitos para a tua igreja, para o teu povo. Pai eterno e maravilhoso Deus, reivindicamos, ó Pai, por intermédio deste canal, por intermédio desse vídeo, a unção do teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa agir, tenha liberdade neste momento de, ó Pai, nos alimentar
com os teus preceitos, com os teus ensinamentos. Eterno e maravilhoso Deus, te oramos, ó Pai, te pedindo essa bênção especial, que é a unção do teu Santo Espírito. Esta nossa oração nós está fazendo em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos diante desse texto e nessa leitura o Jesus Cristo está trazendo aí um ensinamento e é conhecido como o Sermão do Monte. Nesse sermão, Jesus Cristo vai tratar de algumas coisas interessantes. Ele fala de 3 práticas comuns, entre o povo judeu. O povo de Israel, ele tinha algumas práticas e Jesus vai relacionar essas práticas aí aos seus ensinamentos e trazer aí para o seu povo como deve se portar, já que ele estava trazendo a nova aliança ou trazendo aí um novo ensinamento, trazendo as boas novas de salvação. Com certeza, Jesus veio trazer algo especial, algo tremendo para o seu povo. E aí Jesus falando desses 3, lá no versículo 2, você vai ver que ele fala, quando, pois, deres esmola. No versículo 5 ele vai dizer, quando orares. Aí aqui no versículo 16 que a gente leu, ele diz, quando jejuares. Aí eu gostaria de falar sobre esse assunto. Porque, irmãos, jejum é uma atitude cristã. É uma atitude do cristão. O cristão autêntico, aquele que entende por intermédio da palavra de Deus, ele tem essa compreensão. Eu estou dizendo isso nessa escola, amados, porque com certeza você deve ter ouvido ou deve ter pesquisado a respeito e alguém falar que o jejum não é uma prática para o cristianismo, é algo que foi trazido para Israel no Antigo Testamento e essa prática não é tida, porque não existe uma lei, não existe uma determinação. A Bíblia vai dizer, orai, isso é um imperativo da oração, mas a Bíblia não vai dizer jejuai como imperativo. Então, a gente precisa fazer aqui uma análise, fazer uma observância a respeito do jejum. Até porque nesses dias atuais nós vivenciamos recentemente que foi proclamado um jejum nacional no nosso país. E nós vamos comentar a respeito dessa situação, dessas coisas, então precisamos estudar a respeito disso, precisamos analisar. Então eu gostaria de falar disso aqui. Mas, para nós iniciarmos aí a respeito do jejum, eu gostaria de primeiro trazer uma advertência de Jesus Cristo. Essa advertência ele traz no versículo 1 do capítulo 6, que nós lemos aqui do Evangelho de Mateus, quando ele diz, tendo o cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Então, que advertência é essa que Jesus já traz aí de antemão? Ele diz, olha, quando você for fazer a sua prática, ou você for praticar esse ato comum, não faça para ser visto pelos homens. Não faça para ser reconhecido, para trazer algum tipo de reconhecimento. Não faça isso porque se você tiver esse objetivo, se você tiver essa intenção, você já vai ter recebido a sua recompensa, porque as pessoas vão olhar e dizer, olha, como essa pessoa age, então você já vai receber essa sua recompensa. Então nós vemos que Jesus já de antemão já vai trazendo aí essa recomendação. Então Jesus ele nos adverte. Mas, irmãos, como nós falamos aí no início, será que o jejum é para o cristão? Será que o cristão ele precisa, ele tende a jejuar? Faz parte da nossa prática cristã nos dias atuais? Tão diferenciado hoje em dia, amados. Será que hoje nós precisamos praticar isso? Gostaria de compreender através da palavra de Deus.
certo? Então, vou pedir a você que abram a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Então, Marcos, no capítulo 2, nós vamos observar, aí algo que acontece, com os discípulos de Jesus, e uma indagação. Então, Marcos, no capítulo 2, o versículo 18 ao versículo 20, diz assim: E os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e vieram e disseram: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhe Jesus: Podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Então, irmãos, primeiro Jesus traz aí uma explanação, ele traz um exemplo. O exemplo, ele conta a história aí, de que as pessoas vão para uma festa, são convidados a um noivado, a um casamento acontecendo, e as pessoas vão para essa festa. Se as pessoas vão para essa festa, para esse noivado, elas vão lá para quê? Vão lá para comer, para beber, para se divertir. Eu me lembro até da nossa irmã Lúcia Feitosa, quando ela diz, que ir para uma festa e não comer do bolo, a festa não teve graça. E a gente imagina-se, indo para uma festa, enquanto o noivo está lá dando a sua festa, será que as pessoas vão dizer: não, nós não vamos compartilhar dessas iguarias, dessas coisas que na festa o noivo oferece? Claro que vão. Então Jesus traz esse exemplo, e Jesus estava trazendo ele como exemplo, dizendo como noivo, o noivo estar com eles. Então, enquanto está acontecendo aí esse noivado de Jesus com seus discípulos, ele diz: não é necessário, porque eles estão se deleitando da presença de seu noivo. Aí Jesus disse: agora esse noivo será tirado. Quando esse noivo for tirado, aí ele vai dizer o seguinte: dias virão. E esses dias vieram, porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então esses dias chegaram. Esses dias virão, Jesus dizendo que quando o noivo for tirado, eles hão de jejuar naqueles dias. Então há aí de Jesus uma expectativa. Jesus faz aí eu posso dizer, uma expectativa. Ele traz aí consigo mesmo como eu posso dizer assim, uma esperança, Ele diz: não, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que os meus discípulos, depois desses dias, jejuarão. Acontecerão jejuns. Então é também para o cristão. No texto áureo que nós lemos no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, o versículo 16, Jesus diz assim: quando jejuardes. Então essa palavra quando aí que Jesus usa, ele não está dizendo se jejuardes. Jesus está dizendo: olha, quando jejuardes, vocês farão dessa e dessa forma. Então Jesus está trazendo aí esse ensinamento. Jesus está trazendo aí essa indicação de que o jejum deveria se acontecer. E o jejum, ele é associado à oração. Porque não se jejuma, como nós estamos falando do jejum dentro do cristianismo, o jejum cristão. Então não se jejuma para dizer que está passando fome ou que vai passar fome. Não se jejuma por falta de alimento na despensa. Não se jejuma porque a pessoa está precisando fazer uma dieta. A pessoa está precisando cuidar da sua alimentação, então há uma recomendação médica e ele precisa jejuar. Não é isso. O jejum, ele tem que ser associado à oração. Podemos observar isso no livro de Joel, no capítulo 1.
Eu vou abrir aqui para nós lermos. No capítulo 1, versículo 14 do livro de Joel, ele vai dizer o seguinte: santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, reuni os anciãos e todos os habitantes desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então ele diz que há uma convocação ou uma santificação ao jejum, né? Eles vão direcionar-se, né? Eles vão se propor a jejuar, e nesse propósito de jejuar eles estarão, né, clamando ao Senhor. Então o jejum ele deve estar associado à oração. Minha recomendação é, quando jejuar, né, aproveite essa oportunidade para se dedicar à oração, para que você não faça um jejum aleatório, né, desorganizado e fora do contexto bíblico. Há uma associação. Para nós comprovarmos também que Jesus Cristo tinha essa recomendação a respeito do jejum, há também nas práticas cristãs no ato do jejum. Vamos observar no livro de Atos, no capítulo 13, o que é que acontece, né, ali com os discípulos de Jesus. Atos, capítulo 13, nós iremos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Versículo 1 e 2 diz: ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Veja aí, irmãos, a necessidade do jejum, porque jejuando eles, na prática do jejum e da oração, o Espírito Santo de Deus, ele fala para eles, né? O Espírito Santo vai e fala a eles, dizendo: separa para mim Saulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra para eles. Então, Barnabé e Saulo são separados por determinação do Espírito Santo, né? E nesta ocasião acontecia ali o jejum. Então, creio eu que até mesmo na consagração nós podemos encontrar os textos. Nós não vamos fazer isso para não tomar muito tempo nessa gravação, mas em outro texto nós podemos observar que até na prática da consagração havia também o jejum ali, para que eles pudessem adentrar nesse contexto espiritual, esse contexto da espiritualidade, e aí, né, obterem êxito no propósito, ou até mesmo dar liberdade ao Espírito Santo do Senhor. Então, a prática do jejum é uma prática cristã, praticando dentro do cristianismo. E dentro de uma crise coletiva, né, nós vemos no livro de Joel ele fazendo aquela convocação, mas uma crise coletiva como essa que nós estamos vivenciando agora em 2020, que houve aí uma convocação. E nós crentes, nós os crentes, nós aqui da igreja, nós que estamos pastoreados pelo pastor Ivanildo Gomes, nós que temos o nosso ministério nas cidades circunvizinhas, e nós cristãos do Brasil, os cristãos de todas as cidades, né, de todas as regiões, como nós devemos nos portar diante de uma crise? Observe, vamos lá no livro de 2 Crônicas. Eu gostaria de ler com os amados em 2 Crônicas, no capítulo 20, o versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 3 da palavra do Senhor, que diz assim: e Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Então, Josafá, temendo uma situação
uma circunstância de crise nacional, ele convoca ali, ele reúne todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor e para pedir socorro ao Senhor. E nesse socorro que Josafá ele pede, ele proclama, ele chama, ele convoca todas as cidades, ele proclama ali um jejum coletivo. Então o jejum faz parte da nossa prática. Agora, irmãos, a respeito, do propósito, a finalidade de nós jejuarmos, como funciona o jejum de uma certa forma? Para que serve o jejuar? Para que finalidade nós jejuamos? Vamos ver no livro de Salmo o que o salmista Davi fala. Salmo número 35, o Salmo 35, nós iremos ler no versículo 13 do Salmo 35. Veja o que Davi fala no versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas quanto a mim, quando eles estiverem enfermos, minha roupa foi pano de saco. Humilhei a minha alma com jejum, e minha oração retomava ao meu próprio peito. Então veja o que Davi diz. Davi, ele fala aí sobre afligir a sua alma. Então o jejum é aquela prática de afligir. Por que afligir a alma? Porque quando nós jejuamos, a nossa carne sente falta de comida, nós sentimos aquela falta, aquele desejo, aquela ânsia, aquela necessidade de comer. Então, uma vez que a nossa carne está ali com aquela necessidade, aquele anseio, sentindo aquela falta da comida, a nossa alma se aflige, a nossa alma, ela entra também ali, e é uma forma de humilhar a nossa alma, para nos humilharmos perante a face do Senhor. Então, afligir a alma é um propósito, é algo, é um objetivo deles praticarem, ou de nós praticarmos o jejum. Meus amados, através dessa breve exposição, através desse ensinamento da palavra de Deus, desse intento do Senhor Jesus Cristo de esperar de nós alguma coisa, como nós estamos nos portando diante dessa finalidade, ou diante desse objetivo, como nós estamos nos portando até diante dessa situação, dessas circunstâncias que nós estamos vivenciando, como nós podemos, amados, viver nesses dias tão difíceis, se nós precisamos, amados, nos aproximar do Senhor, se nós precisamos estar consagrados mais ao Senhor. O apóstolo Paulo, lá escrevendo a Coríntios, em uma das suas cartas, ele vai dizer o seguinte: olha, ele escrevendo aos santos e aos santificados, ou aqueles que estão no processo da santificação. Então existem os santos, os separados. Nós fomos separados das práticas pecaminosas, nós fomos separados por Jesus e para Jesus, vivemos para Ele, mas só que essa separação, dentro desse processo, nós temos também agora um novo processo, que é o processo da santificação, qual a própria palavra diz, sem a qual o homem não verá a Deus. Então, nesse processo de santificação, eu gostaria de constranger você a exatamente agora pensar consigo mesmo e propor no seu coração um jejum ao Senhor. Jejuar por um propósito, jejuar por uma finalidade, jejuar pela sua nação, pelos seus, pela sua igreja, por você mesmo. E aí juntar nessa prática do jejum a sua consagração ao Senhor, afligir a sua alma para a sua devoção ao Deus que você serve. Porque, meus amados irmãos, nós vamos ver aí na conclusão desse estudo algo tremendo do que o jejum
pode fazer na nossa vida. Mas nós precisamos, irmãos, entender que existem várias formas de jejum. Certo dia uma irmã me procura e ela diz o seguinte: irmão, eu estava jejuando e nesse dia que eu estava jejuando foi ouvir uma pregação. E na pregação alguém havia dito que se eu tomasse algum medicamento eu estaria quebrando o jejum. E aí ela ficou aflita com aquilo, preocupada, e a pessoa disse que o jejum não valia. Disse, mas eu preciso tomar minha medicação. Aí eu disse, olha, mas assim como você precisa tomar sua medicação, você também precisa jejuar. Mas o jejum não vai atrapalhar a sua medicação. Então eu trouxe algumas explicações. Existem várias formas, meus amados, de jejum. Existe um jejum total. Qual o jejum total? Vamos ver no livro de Atos, capítulo 9, o versículo 9. Vamos ver que jejum é esse. Atos 9:9 diz o seguinte: e ele ficou 3 dias sem visão, não comeu nem bebeu. Esse versículo está falando de Paulo na sua conversão. Uma vez que ele lá no caminho de Damasco recebe a revelação do Senhor, Deus o chama para si e indica que Paulo deva ir para um lugar, lá na cidade, procurar a casa de alguém. Paulo fica lá na casa dessa pessoa e por 3 dias Paulo está na casa daquela pessoa, e ali Paulo, tendo ficado cego devido à revelação do Senhor, ele não comeu e não bebeu. Paulo passou 3 dias fazendo um jejum total. Observe que aí é 3 dias. Quando a gente for propor, ou quando a gente for colocar o propósito de jejuar, temos que ter muito cuidado com isso, para que a gente não faça algum exagero que prejudique a nossa saúde. Existem outros históricos de jejum. Existe um jejum de 40 dias praticado por Moisés, que ele estava lá no monte, ele estava no momento espiritual, que lá ele não comeu nem bebeu. Mas existe também aquele jejum parcial, onde o próprio Daniel, ele chega para o copeiro, o mordomo do rei, quando ele é levado cativo, e o mordomo diz o seguinte: olha, ele diz ao mordomo, nós não queremos comer das iguarias ali, porque existiam muitas comidas proibidas a Israel lá no banquete do rei, que eles não poderiam comer, porque eles tinham aquele respeito e tinham aquele compromisso com a palavra do Senhor, e eles não queriam comer. Então Daniel disse, olha, faça o seguinte, faça um teste, uma experiência, deixa a gente num período somente com legumes, e ali existe aquela recomendação. E existem outras formas, outras práticas de jejum que a gente não vai explanar aqui para não tomar muito tempo, nesse vídeo. Então existe essa prática, mas vamos ver um jejum bem longo, bem demorado, e ele é parcial. Está na Bíblia, vamos ver. E olha só quem foi essa pessoa que jejuou. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: e quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. De quem que ele está falando? Ele está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é levado ao deserto, e lá no deserto ele passa 40 dias e 40 noites. Você vai olhar nos contextos, que fala também desse episódio de Jesus, e diz que Jesus passou 40 dias sem comer. E aí ele conclui dizendo, Jesus teve fome. Então entende-se e compreende-se de que Jesus Cristo ali não comeu. O texto não diz que Jesus não comeu e não bebeu. O texto que vai dizer que não comeu e não bebeu de 40 dias foi o texto lá de Moisés, Então Jesus Cristo passa ali 40 dias sem comer e depois sente fome e tem todo esse procedimento. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós podemos praticar o jejum parcial. Você pode dizer, não, hoje eu vou consagrar aqui, não vou tomar o café da manhã, vou me consagrar essa manhã orando ao Senhor e jejuando. E a minha recomendação é que você faça isso de forma gradativa. Não vá agora, depois desse estudo de Martiniano, querer provar que é o cristão que mais jejuma no advento de Cristo, e dizer, agora eu vou passar 3 dias, vou passar tanto tempo, tal. Não.
Vá de forma organizada, né? De forma ordeira. Pratique um jejum parcial. Vou ficar agora sem o café e sem o almoço. Vou passar esse momento consagrando ao Senhor, jejuando ao Senhor, e orando nesse período de consagração. E aí você vai fazendo isso e vai crescendo espiritualmente. Mas Martiniano, para você concluir essa lição, o que você tem a me dizer? Se essa é uma prática do cristianismo, se o jejum não é um mandamento, se não existe um imperativo para jejuar, é uma prática do cristianismo, mas por que devo jejuar? Por que razão devo jejuar? Vou trazer uma lição de Jesus Cristo. E essa lição eu vou concluir, talvez você, meditando nela, você entenda dessa forma, que deva jejuar. Abro aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Eu gostaria que você conferisse na palavra, esse texto, e leia comigo apenas o versículo 29. E aí eu vou explicar o acontecimento. E ele disse-lhes: este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Martiniano, o que você quer dizer com isso? Aconteceu um fato interessante com os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus que estavam ali, e eles tentaram expulsar um demônio de uma pessoa e não conseguiram expulsar. Aí Jesus chega lá e expulsa aquele demônio da pessoa. Então depois seus discípulos procuram Jesus e dizem: olha, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí Jesus diz: existem uns tipos de demônios que só se expulsa com oração e jejum. Veja aí a associação, da oração e jejum. Mas o que eu quero dizer, irmãos, se você consegue vencer os demônios, espíritos que os discípulos não conseguiram expulsar, com jejum e oração, o que o jejum na sua vida pode fazer? Se você consegue expulsar demônios, Jesus diz: há demônios, há espíritos malignos que só se expulsa com oração e com jejum. Então, meu amado irmãos, se você colocar essa prática na sua vida cristã, se você colocar isso como um propósito na sua vida, imagine o que Deus pode fazer, imagine o que pode acontecer na sua vida. Se até os demônios batem em retirada, grandes coisas, grandes milagres podem acontecer. Há coisas fenomenais, há coisas extraordinárias, sobrenaturais, espirituais. Por isso que eu digo, jejum é uma prática cristã, porque a prática do jejum é levar o homem a uma submissão ao Senhor, é levar o homem a uma aproximação a Deus e dizer: Senhor, eu me consagro a Ti para que grandes coisas, grandes maravilhas possam acontecer. Recebe essa profecia na tua vida. Com jejum você vencerá, porque com a oração e o jejum até os demônios batem em retirada. O que Deus não pode fazer na sua vida? Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Receba da parte do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade. Amém. Que homem nenhum poderia suportar. Foi como um cordeiro que levava